Você que é aluno do ensino fundamental, se liga em nossas aulas, se liga aqui também nesse assunto agora que nós vamos estar abordando, trazendo para você tudo sobre os conjuntos. Eu sou o professor Leonardo e te convido para acompanhar comigo todo esse assunto referente a esse conteúdo. Desde já, tapa com o peito do dedão no like para dar aquela curtida esperta no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para estar recebendo o aviso das aulas novas que vão chegando no canal, tá bom? Vamos estar agora vendo tudo sobre os conjuntos, começando lá do começo, né? Nos conceitos. Olha, vamos conhecer que nós chamamos de conjunto a reunião de objetos, números, nomes, pessoas, etc. e tal, né? Os objetos, números, os nomes, as pessoas que fazem parte do conjunto recebem o nome de elementos do conjunto, né? E, professor, me diga uma coisa, como é que é representado esse conjunto? A representação de um conjunto, né? Os elementos são escritos em chaves e separados por vírgula, tá certo? Além disso, os conjuntos são indicados por letras maiúsculas e do alfabeto. E os elementos são indicados por letra minúscula, tá certo? Olha só, acompanhe comigo aqui o que nós temos em relação ao conjunto. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto para te mostrar isso direitinho. Olha aqui, ó. Conjunto V das vogais do alfabeto. A, E, I, O, U. Conjunto V das vogais do alfabeto. Conjunto P das letras da palavra professor. Tá aqui, ó. PROFS, né? Veja, note que nós não repetimos as letras que fazem parte da palavra professor, né? E outra maneira de também representar um conjunto é através do diagrama de Venn, né? Como é chamado, os elementos são colocados dentro de linhas fechadas, né? Fazendo esse diagrama. Olha só, observe comigo aí como fica, ó, aqui do meu lado, esse diagrama de Venn, que é essa forma de também estar representando esses conjuntos, tá certo? Olha, note, é muito importante você observar que nós não vamos repetir as letras, né, que foram escritas uma vez só. Olha aqui, ó. Quando você tem aqui na palavra professor, nós temos PR, nós sabemos que na palavra professor tem 2 R's, né, mas ela é escrita apenas uma vez. O também tem 2 O's, também só é uma vez. S também são 2 S's, mas basta você dizer que na palavra tem essas letras aí e elas compõem o conjunto que vai formar a palavra professor, tá certo? Muito bem, olha, quanto aos tipos de conjuntos, nós vamos conhecer primeiro esse aí, o conjunto vazio, né? Conjunto vazio, olha aqui, não possui nenhum elemento, tá aqui, ó. Não possui nenhum elemento, já está dizendo que o conjunto é vazio. Uma coisa que você tem que estar atento e prestar atenção é que o conjunto vazio ele é representado só por chaves, aberta e fechada, sem nada dentro, ou ele pode ser representado por esse símbolo aqui, esse círculo cortado, né? Lembre-se que se você abrir parênteses, chaves, e colocar esse símbolo dentro, o conjunto deixa de ser vazio e passa a ser unitário, porque esse símbolozinho ele vai ser um elemento dentro do conjunto, né? Dentro das chaves. Então, ou chaves vazias, daqui chaves vazias, ou então só esse símbolozinho isolado, tá certo? Depois do conjunto vazio vem outro conjunto também muito simples que você também deve conhecer, que é o conjunto unitário. E esse conjunto unitário, um só elemento forma esse conjunto, né? Ó, formado por um só elemento. Vamos para o exemplo. Conjunto A dos dias da semana que começam com a letra T. Todos os dias da semana que começam com a letra T, não são todos, só são apenas um, né? Na verdade, só é um dia, terça-feira. Então, o conjunto unitário é esse conjunto com os dias da semana que começa com a letra T, né? Vamos para frente, nós temos outros tipos de conjunto. Olha ainda que o conjunto finito, nós sabemos que aquilo que é finito é aquilo que pode ser contado. É aquilo que a gente tem uma determinada quantidade de elementos conhecida. Olha aqui, ó. Só frisar isso aqui para você. É o conjunto onde a quantidade de elementos pode ser contada. Olha, ao final do estudo dos conjuntos, a gente vai estar
agrupando as coisas por semelhança e separando por diferença. Então, esse é o intuito da gente estar conhecendo esses critérios aí dos conjuntos, né? Saindo do conjunto finito, nós vamos para o conjunto infinito. E o conjunto infinito, como o próprio nome já diz, é um conjunto onde nós não podemos contar a determinada quantidade de elementos que o conjunto possui. Está aqui, ó, não pode ser determinada. Está aqui, ó. Isso aqui você deve ter em mente. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. São números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, e essas reticências aí, né, ao infinito aí, nós não sabemos exatamente quantos números vão existir aí no conjunto dos números naturais, por isso ele é dito conjunto infinito, tá certo? Partindo, vamos para frente já fazer esse exercício de fixação, é um exercíciozinho bem legal, que a gente vai estar tirando as dúvidas e já conversando sobre algo que foi falado até aqui. Olha, observa comigo aí essas situações, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos comigo, olha. Uma das formas de representar um conjunto é colocar os elementos entre chaves separado por vírgula. Verdadeiro, né? Isso é verdade, você tem que colocar os elementos entre chaves e separá-los por vírgula. Cada elemento ele deverá estar separado por vírgula. E isso aí você tem que já estar sabendo disso aí. Não pode ter dificuldade na hora de analisar esse tipo de situação. Deixa eu voltar aqui a pegar minha caneta. Muito bem. Que fazer o Vzinho aqui que eu tinha apagado e saiu meio feio. Olha agora, conjunto formado por um só elemento é chamado de conjunto unitário. Verdadeiro. Conjunto que só tem um único elemento, ele é considerado um conjunto unitário. Isso não é novidade para ninguém. Seguindo, nós temos que o conjunto vazio é aquele formado por apenas um elemento? Não, falso. Conjunto vazio ele não é formado por nenhum elemento. Isso está falso, tá certo? E seguindo, nós temos o seguinte, olha, quando não podemos determinar exatamente o número de elementos de um conjunto, dizemos que ele é infinito. Isso aqui está verdadeiro. Verdadeiro, tá certo? Seguindo, conjunto finito é igual ao conjunto vazio. Falso, né? Falso. O conjunto finito é um conjunto que a gente sabe a quantidade de elementos contidos nele, né? Que ele possui. Já o conjunto vazio, ele não tem nenhum tipo de elemento. Então, uma coisa é um conjunto finito, outra coisa é um conjunto vazio, tá certo? Muito bem, olha, seguindo agora a gente vai ver essa relação de pertinência, que é muito comum no estudo dos conjuntos, e você deve estar atento a esses assuntos. Olha, acompanhe comigo aqui, pertence ou não pertence, isso que nós vamos estar vendo agora. Olha aqui comigo, ó. Dados os conjuntos A, B, C, né, ó, na verdade o conjunto A, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. O conjunto A, ele tem os seguintes elementos, 2, 3 e 4. E o conjunto B, ele tem os elementos 0, 1 e 4. Olha, o que ele está dizendo aqui? O número 2 pertence ao conjunto A. Verdadeiro, bonitinho, está aqui o número 2 no conjunto A. O número 3 pertence ao conjunto A. Verdade também, no conjunto A tem o elemento número 3. O número 1 não pertence ao conjunto A. Verdadeiramente, ele só está mostrando aqui, ó, que não tem o número 1 no conjunto A. Logo, não pertence ao conjunto A o número 1. E ele está dizendo aqui no último item que o número 1 pertence ao conjunto B. E isso fica bonitinho aqui. O número 1, sim, pertence ao conjunto B, né? Os símbolos pertence e não pertence são assim, ó. Então, fica assim, ó. 2, né, ó, lê-se 2 pertence ao conjunto A. E aqui 1 não pertence ao conjunto A, tá certo? Isso aí é a forma da simbologia e de representar essa pertinência dos elementos dentro dos conjuntos, né? Se ele pertence ou não ao determinado conjunto que está sendo analisado, no caso. Vamos para esse exercício de fixação? Olha o que eu trouxe para vocês aqui, para a gente analisar isso com bem calma, para poder fazer esse tipo de situação, até mesmo nas nossas próximas avaliações, que pode ser cobrado isso aí de você, né? Olha, exemplo,
Ele está dizendo aqui no item 1 que o 3 pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, verdadeiro, né? Isso aí é verdade, ó, verdadeiro. Olha, o item 2 ele diz o seguinte: 0 não pertence ao conjunto x, tal que x é um número natural impar. Isso é verdadeiro, não pertence, né? O 0 não pertence ao conjunto dos números naturais inteiro par, né? Os números impar é 1, 3, 5, não é isso? Muito bem. Olha, ele está dizendo aqui que o conjunto 2, esse 2 aqui entre chaves, é um conjunto, né? Está dizendo que ele pertence ao conjunto 0, 1, 2, conjunto 3, conjunto 4 e 5, 6. Isso aqui, ele não pertence, porque na verdade aqui ele teria que estar contido. Isso já é uma outra situação que a gente vai ver no próximo assunto, a questão aí da inclusão dos conjuntos, né? E aqui o conjunto 5 está dizendo que ele pertence ao conjunto 1, 2, 1, 3, 5, 7. Não, ele não pertence. Ele, na verdade, aí seria uma inclusão, né? Você teria que dizer que ele está contido, que aí sim seria verdadeiro. Mas, para o caso aí, ele está falso, tá certo? Temos mais um exercício relacionado a esse assunto. Olha, vamos estar vendo isso aí agora. Muito bem, nós vamos estar vendo isso aí agora e já vamos para outro exercício. Vamos ver aqui, olha, o exercício que a gente traz, esse já quer um certo atenção, já pede um certo cuidado para você estar trabalhando esse tipo de assunto. Olha só, acompanhe comigo. Utilize os símbolos pertence e não pertence. Olha aqui, ó, pertence e não pertence para relacionar cada elemento dos conjuntos, né? O conjunto A. O conjunto A, ele tem x, tal que esse x é par e divisor de 20. E o conjunto B, ele tem x, tal que x, a sua raiz é um número inteiro. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar as duas relações relacionadas ao conjunto A e ao B. Primeiro a A e depois ao B. Vamos ver aqui o item A. 4, ele pertence ao conjunto A? Pertence sim. 4, ele é par, ele é divisor de 20 também. Então, ele pertence ao conjunto A, né? Ele pertence ao conjunto B? Pertence também, olha. B, ele tem o x e a raiz de x é um número inteiro. Se você tirar a raiz de 4, vai ser igual a 2. Então, o 4, ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B, tá certo? Olha, no 6, a gente sabe que o 6, ele é par, mas ele não é divisor de 20. Logo, ele não pertence ao conjunto A. Aí, ó, não pertence ao conjunto A. E no conjunto B, ele também não tem um número inteiro, a sua raiz, né? Onde esse conjunto B ele vai ter o x, mas a raiz do x é um número inteiro. Então, se você tirar a raiz de 6, não é um número inteiro. Então, ele não pertence ao conjunto B também. No caso do item C aqui, nós temos o número 10. O número 10 ele é um número par e é divisor de 20. Então, aí ele pertence ao conjunto A, né? Ó, pertence ao conjunto A. Em contrapartida, a sua raiz não é um número inteiro. Então, ele não pertence ao conjunto B. Tá aí o 10, ele não pertence ao conjunto B. No item D, nós temos que o 16, ele é par, mas não é divisor de 20. Então, ele não pertence ao conjunto A. Em contrapartida, x, a sua raiz é um número inteiro. Se você tirar a raiz de 16, você vai ver que a raiz de 16 é 4. Então, ele pertence sim ao conjunto B, tá certo? No item E, o 25, ele não é par. Então, aí a gente já sabe que ele não pertence ao conjunto A. Em contrapartida, a raiz quadrada dele é um número inteiro, né? Então, ele pertence ao conjunto B, tá certo? No item F, para finalizar, nós temos 50. 50 é um número par, mas não é divisor de 20. Então, ele não pertence ao conjunto A. E também, ele não pertence ao conjunto B, porque ele não tem um número inteiro. Se você tirar a raiz de 50, ele não vai ter um número, né? Ele não será um número inteiro. Então, com isso, a gente finaliza esse exercício. Você vendo como pode
pode ser criterioso essa forma de cobrar essa relação de pertence e não pertence um determinado elemento a determinados conjuntos. Então, não é tão fácil assim como o pessoal imagina, como se fala, conjunto é fácil. Calma, a gente tem que ter cuidado ao analisar essas situações aí, tá bom? Vamos para frente. Agora a gente vai falar da relação de inclusão, né? Note que todos os elementos do conjunto A também, né, também são elementos do conjunto B. Olha, você tem que ter isso aí. Todos os elementos do conjunto A, eles têm que estar contidos no conjunto B. Só assim você pode dizer que o conjunto A vai estar contido no conjunto B. Vamos analisar os símbolos aqui, para relacionar conjunto com conjunto, usamos os símbolos. Olha, esse símbolo aqui está contido, esse aqui cortado não está contido, esse Czinho contrário contém e o Czinho contrário cortado é o não contém, né? Olha, nós temos dois conjuntos, o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, nós dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B. Por isso, chamamos A de subconjunto de B. Né? Olha como isso aí vai ficar. Veja que nós vamos representar. Nós representamos A está contido em B. Veja que todos os elementos do conjunto A vão estar no conjunto B. Né? Pode dizer também que o conjunto B contém o conjunto A e é representado dessa forma, com o C contrário. O conjunto B contém o conjunto A, tá bom? Então, não faz confusão disso aí, isso é fácil de se observar, desde que você tenha um pouco de cuidado, um pouco de atenção na hora de observar os elementos e essa inclusão nos conjuntos, tá certo? Ainda dentro da relação de inclusão, nós vamos falar dessa representação aí do não estar contido, né? Por outro lado, note que nem todos os elementos do conjunto B também são elementos do conjunto A, né? Por isso a gente diz assim, portanto, temos que o conjunto A aqui, não contém o conjunto B. Tá vendo aqui, Conjunto A não contém o conjunto B. E é representado dessa forma, o Czinho contrário cortado, né? Uma observação importantíssima que nós temos que ter nesse momento, a gente tem que observar muito criteriosamente nesse momento, é essa observação aí, o conjunto vazio é o menor conjunto conhecido. Claro, ele é um conjunto vazio. E nós dizemos que ele está contido em qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá certo? Então, não esquece disso aí também, informação importante para você ter em mente na hora de resolver exercícios, na hora de lidar aí com situações que aborde esse tipo de questionamento. A relação de inclusão, nós vamos já estar, a grosso modo, falando assim, Considere os conjuntos. O conjunto A, ele tem A, B, C, D e E. Está aqui o conjunto A. Eu estou falando do conjunto A. No conjunto B, ele é igual a C, D e E. E o conjunto C, ele é D, E e F. Podemos dizer que o Azinho, ele pertence ao conjunto A. Daqui, o elemento Azinho pertence ao conjunto A. Se você ver, está aqui, o A, ele está lá no conjunto A, o Azinho. Tá? Veja que o A, ele não pertence ao conjunto B. O conjunto B não tem A. Então, o elemento A não pertence ao conjunto B. Isso aqui é só uma forma de te mostrar como isso deve ser analisado, tá certo, pessoal? Você tem que ter em mente essa análise na hora de observar, na hora de fazer o exercício. Veja que o conjunto A, ele contém o conjunto B. Olha aqui o conjunto A, B, C, D e E. O conjunto B só é C, D e E. Então, o conjunto A, ele contém o conjunto B. O conjunto A, dentro dele, tem todos os elementos do conjunto B. Então, nós dizemos que o A contém o conjunto B. Em contrapartida, B está contido em A. Veja que todos os elementos do conjunto B estão no conjunto A. Então, B está contido em A. Né? C não está contido em A. Veja que aqui tem o F, né?
Então, o conjunto C não está contido dentro do conjunto A, que só tem A, B, C, D, E. Não tem o F. Em contrapartida também, na verdade, seguindo o assunto, o A não contém C. Veja que o A tem A, B, C, D, E, mas não tem o F. Então, o conjunto A não contém o conjunto C. Certo? Olha, resumindo, usamos pertence e não pertence para comparar elementos e conjuntos, e nós usamos está contido, não está contido, contém e não contém para comparar conjunto com conjuntos ou subconjuntos. Ok? Até aí? Tudo bem? Vamos para frente. Operações com conjuntos. Nós sabemos que as operações com conjuntos, a gente vai estar fazendo, sabe o quê? A gente vai estar analisando também cada conjunto separadamente, né? Onde nós podemos escrever o conjunto C a partir dos dois primeiros, A e B, que nos foi dado. Por exemplo, a interseção dos conjuntos A e B, nós temos o conjunto A, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que nós podemos escrever um conjunto C, a interseção, né, ó, formado por todos os elementos. A interseção dos conjuntos A e B indicada por, assim, ó, conjunto C. Se a gente for ver a interseção, são todos os elementos comuns aos dois conjuntos. O 2 tem aqui e tem aqui. O 4 tem aqui no conjunto A e tem também no conjunto B. Está aqui ele, o 4, ó. Conjunto B, e o 6, ele está também no conjunto A, aqui o 6 no conjunto A, e o 6 também está no conjunto B. Então, se a gente estiver fazendo essa interseção dos conjuntos A e B, nós vamos ter o conjunto C, que vão ser os elementos comuns nos dois conjuntos, né? 2, 4 e 6, representados dessa forma, A interseção B, tá certo? Muito bem. Ainda nas operações com conjuntos, nós vamos falar da união dos conjuntos. Né? Podemos escrever o conjunto C formado por todos os elementos que pertencem a A e B, né? Ou seja, você vai ter a união dos conjuntos de A e B indicado por C, que será um terceiro conjunto. Vamos unir aqui, todo mundo? Lembre-se, nós não vamos poder repetir ninguém. A gente vai apenas indicar quem está nos conjuntos sem repetir ninguém. Vamos lá, ó. Como fica o conjunto C? Conjunto C fica 1 que está no B, 2 que está no B e no A, o 3 que está no B, o 4 que está apenas no A e no B, o 5 que só está no B, o 6 que está no A e B, o 8 está no A e o 10 que também está no A. Então, aqui, ó, esse conjunto C, ele é a união de todos os elementos que estão nos conjuntos A e B, tá certo? Todos os elementos que estão no conjunto A e B estão aqui nessa união que nós estamos vendo agora, representado da seguinte forma. Aí, né, ó, o conjunto C, A, união B, tá certo? Vamos para frente, que nós temos exercício e temos outra forma também de apresentar essa forma de união dos conjuntos. Como? Dentro do diagrama, nós vamos unir os conjuntos, né? Fazendo a união desses elementos, mas também sem repetir quem é comum nos dois. Olha o 10. Então, a gente vai fazer aqui que esse 10 ele vai ficar como interseção dos dois conjuntos e na hora de unir os conjuntos, ele só aparece apenas uma vez, tá certo? Então, aqui, ó, o elemento 10 pertence ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Na hora de representar a união, nós vamos fazer ele apenas uma única vez, tá certo? Lembre-se, não vou cansar de estar chamando a atenção e dizendo isso para você. União, junta todos os elementos. Interseção, só os iguais, tá certo? Só os elementos iguais, né? E a diferença, você retira do primeiro conjunto o que estiver no segundo. E o resultado é o que sobra do primeiro, tá certo? Isso no caso da diferença, você faz a diferença de um pelo outro, tá certo? Vamos aqui para esse exemplo aqui, que é basicamente um exercício para a gente já trabalhar isso aqui, ó. Seja conjunto A,
0, 1, 2 e 3. Conjunto B, 4 e 5. E o conjunto C, 5, 6, 7 e 8. Aí ele pede para a gente resolver, mas eu já trouxe isso resolvido para a gente não ter dor de cabeça agora nessa resolução disso aí, ó. Vamos lá, aqui, ó. O item A ele diz o seguinte, a união B. Se a união B, nós vamos unir todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B sem repetir ninguém. Então vai ficar assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui, ó. Todos os elementos que tem em A e que também tem em B. Né? Veja que a interseção de A e B é um conjunto vazio. Nenhum elemento é comum nos dois conjuntos, tá certo? Se você fizer o C menos o A, a gente vai pegar o conjunto A, tirar todos os elementos do conjunto A em relação ao conjunto C. Então, tira todos que estão no A em relação ao conjunto C. Aqui vai ficar 5, aqui ficou faltando 5, viu? Mas é 5, 6 e 7. Porque o 5 ele é elemento do conjunto C também, né? Muito bem. A menos B, olha, todos os elementos do conjunto A, né? Tirando o conjunto B. Quem é do B? O 4 e o 5. Então, não tem aqui o 4 e o 5, porque nós estamos fazendo o A menos o B, né? Se pegarmos a interseção, aqui no item E agora, ó, se pegar a interseção de A, B e de B e C, também teremos um conjunto vazio. Nenhum elemento vai estar, né, intercedendo ali entre eles, tá certo? Como interseção entre eles. Aqui na figura F, no item F, a gente vai ter a interseção B e C com a união A. Se você fizer a interseção B e C, ele vai ser o elemento 5, né? A união com A vai ficar 0, 1, 2, 3, que é o conjunto A, mais esse 5, que é a interseção B e C. Né? Ó, veja que aqui no B tem o 5, tá aqui o 5 no B, e o C também tem o 5. Então, ele é uma interseção de B e C. Quando une com o conjunto A, fica 0, 1, 2, 3 e 5. E se você pegar a união de B e A, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. E ele pede para diminuir o C, né? A diferença aí, tirando o C. Se você tirar o C aqui só tem o 5. Então, isso aqui vai ficar 0, 1, 2, 3 e 4. Esses são os elementos da união B e A, diferença de C, né? Menos o conjunto C. Tá certo? Com isso, a gente esclarece um pouco mais sobre esses conjuntos. Não pode esquecer dos símbolos, né? Essa simbologia é importantíssima. Olha, pertence, não pertence, está contido, né? Contém, esse Czinho contrário é o contém. Né? Ele cortado é o não contém. Né? Bem como esse Czinho aqui cortado é o não está contido. Nós temos isso aqui, ó, existe, que é um Ezinho contrário. O não existe, matematicamente falando, também isso é muito usado na matemática, não existe elemento, né? Não existe um determinado, né? E aqui, para todo, qualquer que seja, né? É esse Azinho de ponta cabeça aqui, ó, de cabeça para baixo. Ainda com mais símbolos, nós temos aqui, ó, a interseção B, né? Ó, interseção B, a união, que é o U aqui, ó, a união B, né? A menos B, que é a diferença de A com B, maior ou menor que o menor, né? O A menor que, o A menor que B, tá aqui, ó, A menor que B, A menor ou igual, A maior que B, A maior ou igual, e aqui embaixo tem uma simbologia pouco usada aqui no ensino fundamental, olha. Nós temos aqui essa simbologia aqui que representa A e B, e essa simbologia aqui que representa A ou B. Então, isso aqui é novo para a gente aqui no ensino fundamental. Basicamente, esse símbolo aqui nem tem no nosso material, mas você já fica sabendo disso aí para os nossos próximos, para as nossas próximas conversas, né? Para o que vem pela frente aí em relação aos nossos assuntos. Vamos para o exercício? Olha, vamos fazer esse exercício referente a esse assunto da nossa aula aí, ó. Veja bem, ó. Dado dois conjuntos A e B,
são iguais se e somente se todos os elementos de A pertencem ao conjunto B e vice-versa. Então, vamos para os exemplos. Olha, analisa comigo. Dado o conjunto A. O conjunto A tem x, tal que x é inteiro maior que zero. X é um número inteiro maior que zero. E o conjunto B é igual a 0, 1, 2, 3, 4 e reticências aí, infinito, né? Então, nós podemos dizer, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Então, nós podemos dizer que A é igual a B. Sério isso? Veja bem, se o conjunto A tem x, tal que x é um número inteiro maior que zero você conta a partir do 1. Você não vai contar com o 0. E aqui no conjunto B, ele já começa do 0. Logo, bota para lá, ó. Falso. Né? Ele está dizendo aqui que podemos afirmar que A é igual a B. Não, aqui o A ele vai ter o 0, o A ele não vai ter o 0, e no conjunto B ele vai ter, sim, o elemento 0, tá certo? Segundo item aí, segunda questão, ele diz o seguinte, dados conjuntos X. Olha o conjunto X. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. Então, podemos dizer que x é igual a b. Lembra que eu te falei, quando a gente for fazer aquela representação dos elementos de cada conjunto, nós não vamos repetir elementos do conjunto, certo? Então, isso aqui, ó, joga lá, verdadeiro. Aí, ó, muito bem, verdade, né? Veja que todos os elementos que estão no conjunto X, eles vão estar também no conjunto B, né? Necessariamente, nós não vamos estar repetindo esses elementos quando for representar os elementos de cada conjunto, tá certo? Com isso, torna a sentença verdadeira, tá bom? Acredito que para finalizar, temos ainda mais um exercício. Olha, a gente vai trabalhar agora, daqui para frente, os conjuntos numéricos, né? Então, analise comigo aí, ó. Escreva por extensão os elementos abaixo. No item A, ele diz o seguinte, ó. K, conjunto K, é igual a x que pertence aos números naturais, tal que x é maior que zero, né? Então, se ele está pedindo um x maior que zero, x pertence ao conjunto dos números naturais e x é maior que zero. Como é que esse conjunto vai ficar, professor? Ele vai ficar assim, ó. 0, 1, 2, 3, até o infinito, né? Porque se são números naturais maior que zero, ele começa a contar do 1, né? Aqui no item B, ele diz o conjunto R é igual a x que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3. Veja bem, ele pertence ao conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, vai de 0 ao infinito. Mas ele está dizendo aí que x é menor ou igual a 3. Olha como isso fica. Ó, 0, 1, 2 e 3. Porque são os números menor ou igual a 3. Está aqui, ó, o igual. Ó. 3 está dentro também da festa, né? Porque há esse símbolo aqui de igualdade, tá certo? No C, no item C, nós temos o conjunto T, e ele diz que T pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Estrela, essa estrela e esse asterisco prova que esse conjunto ele não possui o zero, então ele vai ficar o seguinte, ó, tal que menos 1 menor ou igual a x, x menor ou igual a 2. Como é que vai ficar isso aí? Menos 1, 1 e 2. Né? O zero não entra na festa. Olha só, menos 1, 1 e 2. Tá certo? Muito bem. E agora, para finalizar, o conjunto W, x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que o 0 menor que x e x menor que 2, 0 e 1. Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Desde já, um forte abraço para você. Tá certo? Até a próxima e foi muito bom estar com você nesse momento tão importante para a nossa continuidade aí dos nossos assuntos, tá bom? Até logo, beijão, tchau, tchau.